Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Com muita alegria no coração, estamos aí trilhando um lindo caminho durante esta semana. Estamos pensando nas metas para 2024. E o tema da oração da manhã de hoje é planejando para o bem de sua família. A vida tem me ensinado que é importante planejar para o bem das nossas famílias. Essa tem sido uma tônica, inclusive, das minhas pregações e ensinos na vida das pessoas. Todos nós já sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus, não é verdade? E tem um detalhe. No meio evangélico, as opiniões são divergentes. Alguns dizem que pensar e planejar o futuro não é o nosso papel, até porque nós não temos o controle sobre o próximo segundo da nossa vida. Outros, como eu, por exemplo, preferem planejar para chegar em algum lugar, sempre lembrando, se Deus permitir. Afinal de contas, nossas vidas estão nas mãos do Senhor e são muito conhecidas de Deus. Eu acredito que o pensamento que envolve o não planejamento está mais voltado para aquelas pessoas que têm uma visão mais romântica da vida e simplesmente deixam as coisas acontecer. Eu acho que em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter que deixar mesmo acontecer, mas eu também entendo que nós temos que, dentro daquilo que Deus nos permite, pensarmos no dia de amanhã. Apenas para elucidar esse conceito do desejo de termos a bênção de Deus sobre o nosso futuro, quando nós lemos, por exemplo, Hebreus 11:20, nós temos aqui nesse texto a vida de um pai abençoando o futuro dos seus filhos. Observe a leitura, é um texto bem curto, eu quero lê-lo 2 vezes para que você possa ouvir bem. Hebreus 11:20 diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, preste atenção agora, com respeito ao futuro deles. Eu vou ler novamente o texto. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Gente, é claro, bem claro para mim que apenas uma palavra de bênção, ela pode mudar toda uma história. E para mim também fica bem claro que se o que foi abençoado, aquele que foi abençoado, não fizer a sua parte, ou seja, se ele não se comprometer com o processo, as coisas elas podem ser difíceis, mesmo tendo sido abençoado a partir do coração de alguém como um pai, uma mãe, ou um amigo, ou um pastor, ou um líder espiritual, enfim. Bom, algumas boas lições deste versículo, eu quero que você preste bastante atenção. Primeira delas, precisamos abençoar a nossa descendência, pensando no futuro deles. Ou seja, quando nós avançamos na nossa vida e Deus nos concede a graça de termos a nossa posteridade, nós precisamos sempre declarar um futuro abençoado sobre a vida deles. Segunda lição, a bênção invocada, ela precisa ser a bênção de Deus. A gente não abençoa as pessoas no nosso próprio nome, até porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer para os nossos filhos ou para as pessoas em nossa volta. Você pode até dizer que abençoa alguém, mas a bênção ela depende da ação do Criador, honrando, selando e abençoando aquele momento. Por isso, quando você for abençoar, sempre faça isso no nome do Senhor dos Exércitos. Terceira lição deste versículo para mim e para você. É preciso desejar um futuro abençoado, quer seja para os nossos filhos,
quer seja para nós mesmos. E aí, gente querida, eu preciso dizer que nós precisamos fazer a nossa parte. Vou apenas citar um exemplo aqui para tentar dar uma clareza melhor sobre essa questão. Há pessoas que trabalham uma vida toda e não se preocupam, por exemplo, em recolher uma simples taxa do INSS, que é aquilo que vai lhe proporcionar para ele, pensando no futuro, uma condição de ter uma aposentadoria, por pequena que seja, de alguma forma ter um respaldo. E aí as pessoas vão vivendo as suas vidas, elas vão trabalhando, elas não se preocupam com isso e de repente, quando chega a idade, ela se vê totalmente desprovida. Eu conheço gente nessa condição, que passou da idade de ser aposentada e não consegue sobreviver e vive dependendo da ajuda das pessoas. Eu sei que algumas pessoas viveram isso no passado por falta de instrução, mas hoje, gente, todas as pessoas que são mais novas precisam ter esse cuidado. É muito importante que você planeje para que não venha a sofrer. Então, observe, a terceira consideração sobre o texto. É preciso desejar um futuro abençoado, quer seja para os nossos filhos, quer seja para nós também. Até porque, se Deus permitir e chegarmos a viver o dia de amanhã, nós vamos precisar de ter um respaldo mínimo para a nossa sobrevivência. E por último, a quarta lição: abençoe sempre pela fé em Deus. Eu quero que você preste bastante atenção no finalzinho do texto. O texto diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Mas a bênção completa, como eu já disse, meus queridos, ela depende do Senhor. Então, abençoe sempre pela fé em Deus. Então, vamos lá. Quais áreas das nossas vidas nós devemos dedicar um pouquinho de tempo e ter um planejamento, por simples ou básico que ele seja? Na minha concepção, 3 são as áreas em que nós devemos ter como prioritárias. Primeiramente, precisamos planejar as nossas vidas espirituais. A sua vida com Deus, que consiste em ter tempo para orar todos os dias, para fazer uma devocional, como essa que nós estamos aqui fazendo juntos, por exemplo. Dedicar um tempo a sós com Deus. A vida de sua família com Deus também é uma prioridade espiritual, ou seja, você precisa ser um bom zelador da vida espiritual da sua família. E aí, como é que estão as coisas aí na sua casa? Vocês têm orado juntos? Vocês têm buscado ao Senhor juntos? Eu espero que sim. Nossas vidas espirituais também têm relação com as nossas prioridades ministeriais e por aí vai, ou seja, o nosso envolvimento com a obra de Deus. Gente, de verdade, não há desculpas para que nós não nos envolvamos com a obra de Deus. Você quer um exemplo? Pessoas que eu mesmo conheço que são impossibilitadas fisicamente de fazerem alguma coisa e têm um ministério de oração, de intercessão muito poderoso. A segunda área que eu vejo como prioritária é a sua vida familiar em si. Você precisa ter aí um alto nível de amor sendo vivido dentro da sua casa. Busquem o amor, vivam o amor. Pastor, mas eu preciso planejar o amor? Não, você precisa planejar sua vida familiar, onde o amor deve ser vivido por vocês num alto nível. O planejamento familiar também faz parte da nossa vida familiar. A vida financeira, o tempo juntos, economizar um pouquinho, lembrando da palavra de ontem, não se iluda com os ganhos extras, a não ser que eles venham de uma forma bem generosa, bem grande, às vezes através, quem sabe, de uma herança que você recebe ou coisa parecida. Mas diferente disso, tome cuidado,
Final do ano, às vezes a gente começa a sonhar, pensar, desejar coisas, e se nós não tomarmos cuidado, nós nos perdemos na nossa vida financeira, não é verdade? Vamos lá. Em terceiro e último lugar, então, qual área nós devemos ter como prioritária, além da nossa vida espiritual e da nossa vida familiar? O que devemos planejar? Nossas vidas profissionais. Gente. Trabalho honesto, crescimento profissional através de cursos, através do conhecimento, da leitura de bons livros, de treinamentos. Hoje, por exemplo, fazer uma faculdade é uma coisa que é muito acessível. No meu tempo, quando eu era garoto, há mais de 30 anos atrás, gente, era uma dificuldade. E era coisa assim que era só para gente que tinha condições financeiras naquela época. Hoje, com R$200, com R$150, você consegue fazer um curso à distância e chegar no final de 3 ou 4 anos e ter um diploma. Isso é maravilhoso. Então você precisa também planejar a sua vida profissional. Agora, deixa eu deixar aqui uma palavra muito importante. Não se acomode, não se acomode. Você precisa dar passos significativos na sua vida profissional. Corra atrás, faça a sua parte. Deus vai te honrar. Tem uma frase que os antigos diziam que é mais ou menos assim: Deus abençoa quem cedo acorda. Acorde cedo, corra atrás, se esforce e vá para cima. Apenas uma constatação: hoje uma coisa muito comum é os jovens serem bem acomodados. Às vezes eu vejo jovens com 20, 22, 23 e tantos mais anos dependentes dos seus pais. Misericórdia! Aonde é que nós estamos falhando nesse sentido? Bom, gente querida, eu quero finalizar aqui antes de orarmos dizendo que quem não planeja fica estagnado, quem não planeja não sai do lugar, quem não planeja não cresce, quem não planeja não tem tempo para o descanso, vai viver na loucura. Quem não planeja pode se sentir frustrado, quem não planeja não vive o novo e quem não planeja vive das glórias do passado. Eu desejo finalizar aqui, antes de orarmos, lendo o texto de Provérbios 24:14, que nos diz o seguinte, preste bastante atenção: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar. Observe, certamente haverá futuro para você e a esperança não vai decepcioná-lo. É preciso sabedoria para pensarmos o futuro. A nossa oração no dia de hoje, sim, a nossa oração será: Pai, ajuda-nos a planejar o nosso futuro para o bem das nossas famílias e para o nosso próprio bem. Sem loucura, sem correr atrás do vento, mas centrados e na dependência de Deus, tem que ser assim. Amém? Vem comigo nessa oração, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, Pai Celestial, chegamos na Tua presença e agradecemos por tudo que ouvimos aqui. Tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações para a nossa edificação no dia de hoje. Bendito seja o Teu nome, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor pelo dia de hoje. E a nossa oração é: Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, fortalece-nos para que possamos planejar. Deus, sabemos que o amanhã está nas Tuas mãos. Sabemos que o próximo segundo das nossas vidas dependem exclusivamente da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas, Senhor, que nós não venhamos a padecer pela falta de sabedoria e pela falta de um planejamento dentro da Tua permissão, dentro daquilo que o Senhor deseja que possamos viver. Quando eu olho para trás, quando eu olho para o passado, me vem à mente nesse momento a história de José lá no Egito, que durante 7 anos armazenou, planejou, guardou, e depois, quando chegou aquele tempo difícil, então eles desfrutaram
do fruto do seu trabalho. E o Egito, então, naquela ocasião, se tornou a nação mais poderosa de toda a história. Tudo isso por conta da sabedoria vinda dos céus e, Senhor, do planejamento que o Senhor proporcionou à vida de José. Poderíamos citar, ó Deus, outros textos e outros personagens bíblicos que também viveram isso. Nós oramos que o Senhor nos ensine o caminho do teu coração. Ajuda-nos, fortalece-nos e dá-nos a tua graça e a tua paz para que não sejamos omissos no nosso planejamento. Ajuda-nos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu quero aqui fazer aquele pedido especial. Por favor, deixe o seu like, isso fortalece o canal. Se inscreva se você estiver chegando por aqui agora e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Meu querido, essa palavra abençoou a sua vida. Quem sabe hoje você não tem pensado muito na questão que envolve um planejamento futuro, mas pode ser que você conheça alguém que está sofrendo porque não fez isso. Eu te peço, compartilhe e abençoe alguém com esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até amanhã com a próxima oração da manhã.